Olá, irmãos, Pai do Senhor, tudo bem com você? Esse é o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes. Eu queria convidar você que está nos visitando, está vendo agora, que se inscreva no canal, ative o like, dê um like aqui embaixo, ative o sininho para que você veja os próximos vídeos do canal. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou trazer mais uma das mensagens que eu prego na igreja. E o tema dessa mensagem de hoje é uma palavra para a liderança da igreja. E para me abordar, essa palavra, irmãos, é exclusivamente para a liderança. Quem é líder? Você que é líder cristão, você que é pastor, você que é presbítero, diácono, missionário, você que é líder de departamento, você que faz alguma coisa na igreja, é para você essa palavra, amém? Então vamos lá, para trazer meditação, irmãos, vou ler a partir do 1 Samuel, capítulo 4, a partir do 4, amém? Depois, se vocês quiserem ter o texto todo na íntegra, vocês podem, vou colocar na descrição do canal, amém? Então, fala o seguinte, a palavra do Senhor. E tornando e ouviu o povo a Siló, e trouxeram-lhe lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, e até a terra estremeceu. E os filisteus, temeram, e ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão grande é essa de júbilo? Disseram a voz de júbilo entre os hebreus, e souberam que a arca do Senhor estava no arraial. E os filisteus temeram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses, grandiosos deuses, que são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto? Esforçai-vos, homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a vós. E sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caiu Israel 30.000 homens de pé. Então lá em 1 Samuel 4,16 vai chegar nessa parte aqui. E disse aquele homem ali: sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa aconteceu, filho meu? Então respondeu: trazia novas, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande destroço entre o povo. Além disso, teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Amém, irmãos? Vou ficar só com isso aqui. Então eu quero trazer a palavra de hoje, irmãos, para a liderança da igreja. É uma palavra para liderança, para você que é líder, para você que exerce ministério na igreja. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, por falar de uma liderança, houve uma grande tragédia na nação de Israel nesse tempo. No tempo que Samuel nasceu, ele foi servir no templo, e aí ele deu a palavra para Eli, que Deus ia trazer juízo sobre a casa de Eli por causa das atrocidades que os filhos do mesmo vinham fazendo, mas Eli, como líder, falhou e não corrigir os seus filhos, e não corrigir aqueles que estavam abaixo dele. Então o líder, Eli, como sendo líder, deveria corrigir os seus filhos. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então ele foi punido por não corrigir os seus filhos. Ele não usou autoridade paterna, autoridade de sacerdote, autoridade de juiz para punir os seus filhos e corrigi-los. Ele não quis. Então, irmãos, quando Deus nos chama para servir, nós temos que fazer o melhor. Nós devemos ser sérios, devemos levar a palavra a sério e não fazer coisas erradas, porque Deus irá nos cobrar os frutos. Quando você é líder, quando você crê diante de Deus, Deus escolhe, Deus te dá coisas para você fazer, Deus vai cobrar, porque Deus te dá para você fazer, mas Ele quer ver frutos na sua vida para que Ele possa te abençoar cada dia mais. Então, irmãos, Eli era o sumo sacerdote naquela época. E ele estava conformado com o erro dos seus filhos. Então, quantos líderes cristãos estão hoje na igreja conformados com o erro de suas ovelhas? Vendo casais de namorado na igreja, indo viajar sozinho, indo para a aparência do mal. Se você não concorda, pode falar que eu estou julgando, não ligo. Viajando sozinho. Casal de namorado solteiro, dormindo sozinho junto. O que vocês acham que vai dar? Amém? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, irmãos, são coisas que os líderes da igreja não corrigem,
não estão corrigindo. E os filhos de Eli queriam levar a presença de Deus para a guerra, sem estar em condições de levar a presença de Deus. Deus não se manifesta onde há pecado, onde há erro, onde há injustiça, onde há falha humana. Deus não se manifesta. Então Israel foi derrotado por causa do pecado dos filhos de Eli, e foi derrotado e foi tremendamente envergonhado. Israel foi envergonhado nesse período. E houve a tragédia da Arca de Israel, que foi de Israel ser tomada. Tudo, irmãos, por causa de pecado, por causa de erro de um líder que não tomou atitude para corrigir os seus filhos. Amém? E tem muito pastor que faz isso, né? Seu filho vai uma coisinha, não, passa a mão na cabeça, põe debaixo dos panos lá, ó, ninguém fica sabendo, não fala para ninguém falar, não corrige, não fala nada, e por aí vai. Então, irmãos, Israel sofreu a derrota, os filisteus, irmãos, aqui nesse caso, quando eu falei no texto, que eles temeram, os filisteus temeram mais a Deus do que os filhos de Eli. Ou seja, os filhos de Eli temeram mais a Deus do que a nação de Israel nesse tempo, irmãos. Isso é grave, irmãos. Sabe, você vê um ímpio, uma pessoa que não crê em Jesus, temer ele mais do que você. Se uma pessoa que não está firme com Deus teme a Deus mais do que você, então tem alguma coisa errada. É nós que devemos temer a Deus, devemos reverenciar, devemos dar glória a Ele. Então você que é líder tem que abrir os seus olhos para você corrigir o que está errado dentro da sua igreja. Não aceite o mundo, as coisas do mundo entrar dentro da sua igreja, as deturpações do mundo, a libertinagem sexual entrar dentro da sua igreja, entrar dentro de onde você lidera. Porque quem te deu as suas ovelhas foi Deus, e Deus vai cobrar de você o cuidado, a atenção, o amor e o carinho que você deve ter pelas suas ovelhas, meu irmão. Isso é muito sério, servir a Deus é muito sério, estar em cargo de liderança é muito sério, porque já ouviu falar, a Bíblia fala, quanto mais Deus te dá, mais você será cobrado. Então, irmãos, a desobediência nos leva à derrota. Se você está desobediente, você está tendo uma vida de derrota. A partir do momento que você começa a obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, o melhor dele vai vir para a sua vida. Mas se você não obedecer, você não vai viver o melhor. Você não vai viver o melhor casamento, não vai ter as melhores coisas, não vai ter bênçãos. Amém? E tem vários pregadores, irmãos, que falam 7 passos para conseguir a bênção de Deus. 7 passos para ter uma vida vitoriosa na presença de Deus. Eu falo um passo só. Só existe um passo: obedecer a palavra de Deus. Temer a Deus e dar glória ao seu nome. Só existe uma coisa que você precisa: é temer a Deus. Líder, tema a Deus, né? Então, as lideranças cristãs têm a obrigação de corrigir, não passar a mão na cabeça. Se você vê sua ovelha tomando uma atitude errada, corrija, orienta, conversa. Amém? Então, nós temos vários erros que a liderança da igreja comete. Um dos erros dele que eu vou citar aqui é permitindo os costumes do mundo entrar dentro do seio da igreja. Amém? Como eu falei aqui, existem casais que viajam juntos, põem foto na internet, viajar junto. Eu tô com inveja, não tô não, irmãos. Mas isso aí é ir para a aparência do mal. É poder chegar na aparência do mal. Duvido, um casal solteiro, 2 jovens solteiros, vai para uma pousada, passar final de semana, não vai fazer nada, né? Você acha que o Espírito Santo vai estar lá com ele? Não vai estar não, mano. Vai estar lá o capeta, o Satanás. Vai estar lá a pombagira, querendo ver eles pecar, querendo fazer eles ter relação sexual. Deus não vai estar não. Deus não está nessas coisas não. Deus está quando você quer ser santo. Ó, você casa, começa a namorar, aí depois que você casar, você pode ir para onde você quiser com sua esposa. Você é casado, você tem uma vida, você tem o seu cônjuge, e isso é bênção de Deus. Porque, irmãos, o sexo foi feito para quem é casado, tá? Não adianta, não, mas é uma pessoa, isso é uma forma de... Não, o sexo foi feito para quem é casado. Amém? E outro irmão, líderes, eu não sei quem está envolvido com isso, tá? Tem muitos líderes famosos aí, conhecidos, eu não vou citar o nome. Se você é um pastor, se você é um líder de uma igreja e você está envolvido com maçonaria, se arrependa. Abandone. Porque Deus não está nisso. Deus não está nesse lugar. É a mensagem que eu passo para você. E os pastores que matam ovelhas. Irmão, isso aqui é sério, viu? Pastor que mata ovelha.
mostrar um pastor. Como é que um pastor consegue matar uma ovelha? Chega um irmão na igreja que ele tem um potencial muito grande de trazer fruto, de ser um instrumento de Deus dentro da igreja, e o pastor poda aquele irmão. Irmãos, eu passei por essa situação. Eu tinha 15 anos de idade. Na minha adolescência eu sempre fui fiel a Deus, e eu tinha um pastor que ele me desprezava muito. Tudo que falava, o Gedeão vai fazer, eu tenho que orar. Eu tenho que orar muito para saber se ele pode. Né? Aí, mas na hora que ele programava de juntar para orar no sábado o dia inteiro, quem estava lá para orar com ele era eu. Mas eu era desprezado. Mas eu não ligo, porque Deus sabe de todas as coisas, e hoje eu vi uma coisa completamente diferente do que eu vivi quando eu era mais novo. Então, igreja, esses são tipos de líderes que matam suas ovelhas. Um líder verdadeiro, um líder cristão verdadeiro, ele quer ver suas ovelhas crescer. Ele quer ver que as suas ovelhas deem fruto, que sejam usados, instrumentos usados por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, a liderança da igreja de hoje é muito falha. Pastor de igreja hoje, se tem uma igreja que tem 10 irmãos que entregam um dízimo na igreja, os filhos dele podem fazer o que quiserem dentro da igreja. As pessoas dão um dízimo alto na igreja para fazer o que quiser na igreja. Pode pecar, pode fazer coisa errada, pode abrir a Bíblia e defecar na Bíblia, que o pastor não fala nada. Isso é errado, igreja. Pecado tem que ser combatido, ele tem que ser combatido. Pastor, líder, você tem que ser um guia espiritual, você tem que ser uma pessoa que vai orientar as pessoas a como chegar na presença de Deus. Então, irmãos, a igreja está falha, a liderança da igreja está falha, tremendamente falha, e Deus vai trazer juízo. Eu acho engraçado que eu tinha gravado vídeo hoje, nesse mesmo tema, só que eu não consegui fazer a edição dele. Parece que Deus não quis que eu fizesse. Porque eu coloquei outro formato, não deu para mim fazer edição. Então estou gravando esse vídeo aqui agora para substituir o outro que eu iria colocar. Então, igreja, vigia. Jesus está voltando. Pare de brincar de ser crente. Você que líder, pare de passar a mão na cabeça dos seus filhos que fazem coisas erradas. E liderança, você, seu conselho da igreja, seu pastor cometeu adultério, afasta ele. Eu conheço uma igreja que o pastor já teve 3 casamentos, o pastor da igreja. Aí no último que teve, houve um rebuliço, muita gente pediu para poder dividir, né? E ficou um monte de bocó batendo palma pro pastor que estava em adultério, que se separou da sua esposa, se casou com a amante e está lá na igreja. E estão batendo palma. Você não acha que isso não vai virar real do inferno, não, igreja? Vocês acham que Deus não vai cobrar isso, não? Deus vai. Deus não faz vista grossa com nada errado que tem na terra. E eu falo, ai daqueles que estão sobre o governo e fazem injustiça contra o povo, que roubam o povo. Deus vai trazer juízo, gente, igreja. Deus vai trazer juízo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o Senhor trará juízo a tudo aquilo que é errado. Deus vai trazer juízo sobre aqueles que causam sofrimento à humanidade. O Senhor trará juízo sobre todos aqueles que cometem coisas erradas, que cometem atrocidades contra o povo. Então você que é pastor, observa as atitudes que você tem tido com suas ovelhas. Ame suas ovelhas, né? Incentive o crescimento das suas ovelhas. Se chegar um irmão na sua igreja que prega bem, que não fica ciumado com ele, não. Incentive ele a crescer mais. Coloque ele para pregar bem, que muitas vezes você até tem um descanso. Você está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Isso é muito sério que eu estou falando com vocês. Então, a palavra é essa. Então, você que é solteiro, vigia. Vigia. Não sai sozinho com sua namorada. Não vai para o pousado sozinho com ela, porque você vai cair em pecado. Você vai cair em pecado. Viajar com a família até que vai. A família, né? A família viaja, então o namorado dorme com a família dele e a namorada dorme com a família dela. Beleza. Aí tem santidade, Deus não vai. Mas a palavra que eu trago é essa. Você que é casado, você que é solteiro e você que está cometendo relações sexuais antes do casamento, isso é pecado, isso é fornicação, isso não agrada a Deus, isso tem que ser debaixo da bênção de Deus. Amém, irmãos? Então essa palavra é uma palavra séria. E tem outra coisa que Deus me lembrou para falar aqui. Você que é líder, você é um pastor. Aí você colocou um presbitério na sua igreja para te auxiliar e te aconselhar nas decisões sobre os rumos que você vai tomar dentro da igreja.
Aí você começa a fazer as coisas sozinho, sem consultar ninguém. Isso é errado também, pastor. Você está errado, pastor. Corrigir, toma vergonha na cara. Então, mas essa palavra de Deus me foi para a igreja. Não erre, corrija o que está errado. Eli, o sacerdote Eli, foi culpa dele, aquela destruição que houve, os filhos dele ter morrido, ele também ter caído, quebrado o pescoço, foi tudo culpa do erro dele. Ele não se arrependeu e Deus trouxe juízo. Quando você tem uma prática na sua vida de coisa errada, Deus vai te envergonhar. Porque tudo que a gente faz em oculto, digo isso aos pastores que tem aí, tá tendo relação sexual com as irmãs da igreja e não conta para ninguém. Tem pastor que está sendo preso. Porque ele falava que a irmã estava com pomba gira, aí levava para o gabinete, ia lá e estrupava a irmã. Irmãos e irmãs, aprendam uma coisa. Pastor não pode entrar em gabinete sozinho com a irmã de igreja nenhuma. O pastor que tem um bom caráter, se ele for chamar a irmã da igreja para ir no gabinete, a esposa do pastor tem que estar do lado dele. Aí sim. Mas se qualquer homem chamar você, ovelhinha, você que é moça, você que é adolescente, para ir em um lugar sozinho, vigia, não vá. Porque isso é pastor canalha. Isso é pastor que vai virar réu do inferno se não se arrepender. Então, a palavra é essa, uma palavra de correção. Então, se você está nessas práticas, corrija o mais rápido possível, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a vida de vocês, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Com Deus.